Bom dia, 6h25, hoje 20 de março de 2019. E vamos lá, que o recado é rápido e básico. Bom dia, meu dia, e tá meio que corrido. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, de fato, colocar o assento no ar, da forma como a gente estará desejando. É isso, então vamos lá. A ponte havia caído. Era meio que esquisito. Mas muito mais esquisito era a falta de entendimento sobre o acontecido. Mas ninguém falava disso. Era feito dito pelo não dito, e até que parecia meio que escondido. Ainda assim, Deus me dizia, para eu botar reparo todos os dias no que acontecia. Assim eu, de fato, fui colocar o tal reparo para ver onde aquilo tudo iria dar. Naquele exato momento eu vi um caminhão passar. Estive a estranhar. Se, de fato, a ponte estava assim, como é que o caminhão passava sem ninguém reparar? Ou melhor, ninguém falar? Ou melhor, quem estava dando sustentação para essa locomoção? Mas logo veio de fato um outro caminhão e carregamento de montão. Aí Deus me disse para dar uma olhadinha na televisão. Aí eu fui olhar o que a televisão costumava falar. Era muito esquisita a conveniência, que é isso a ciência. Não, não era bem isso. Era isso. Era de fato ignorar muitas coisas que a própria população estava a denunciar. Muitas vezes com documentação para provar, mas a televisão costumava ignorar. Fazia de conta que não chegava nada lá e a situação só esteve a piorar. A questão é a serventia do meio de comunicação. Sim, aquela que de fato foi isso. Deus me pediu de fato para ficar no encruzamento, a dita encruzilhada. Saí da ponte, eu acho que até estava quebrada, recuperada, sei lá, gasta, é isto. Mas quando eu cheguei na encruzilhada, eu achei de fato que é isso, uma faca foi encontrada. O que? Se embriaga. Sim, porque não é qualquer coisa que fica no encruzilhada, a faca foi encontrada. Engraçada que a faca eu nem percebi, mas ela estava usada. Naquele momento, Deus me pediu para eu, de fato, avançar. Não ter medo de entregar a digital do lugar. Eu até desejei, de fato, argumentar. Quer dizer, perguntar, dizer se poderia ser, se... Mas Deus me disse que eu não tinha nada para esconder. É isso, é antecipação. É você pensar na delação, mas Deus chega com a razão. Então eu vi de novo passar o caminhão. Eu estranhei. O mesmo caminhão passando ali na encruzilhada e deixando a faca. E mais uma vez a televisão ignorava tudo que se passava e apenas mostrava aquilo que não lhe prejudicava. Mas o tempo todo lhe beneficiava, sempre negociava, sempre negociava. Naquele dia, de fato, Deus me pedia
Aí devagarinho, de fato, eu enxergava. O quê? Sim, a questão é isso. Há algum problema? Foi isso. Foi o pé. O quê? Sim, o pé que de fato lá estava. Aí eu, de fato, ali enxergando o pé. Mas naquele momento Deus me pedia para eu enxergar aquilo que eu via. Tinha algo estranho no pé. O quê? Sim, o pé era de tamanho considerável. O pé era tão grande que não dá para falar. O que pé grande? Sim, porque sabe como é que é? Aí nós começamos de fato a dizer que pezão, de fato, foi o dedo. Foi isso. Isso o quê? É isso. O dedo indicador. Aquele andor que muitas vezes a televisão não carregou. Pezão sempre pagou. Ele sempre estava lá, com a mala a carregar e entregava no devido lugar. A questão é porque, de fato, ninguém esteve a questionar toda a dinheirama que Pezão esteve a carregar para lá e para cá. Sim, alguém teria que denunciar. É isto. O pisca alerta. Sim, teria que, de fato, alertar. E o giroflex? Por que ninguém nunca se preocupou com o que o pé grande carregou? Por que ninguém nunca colocou o pé grande, de fato, como assessor direto do governador? Sim, que sempre beneficiou. É porque, de fato, que nesse momento de muita discussão, parece que não há nenhuma conexão. Sim, entre o pé que sentou no lugar do governador e tudo que o governador executou. Por que a televisão não questionou? Parece até que o pé grande desconhece completamente quem colocou ele lá. Parece que não há uma conexão entre pé grande e o Cabral, que esteve de fato a se beneficiar de tudo aquilo que pé grande esteve ali a ofertar. Isso a televisão, de fato, não esteve a mostrar, nem a questionar, nem a cobrar. Mas a faca estava lá. Sim, fazendo a separação. A questão, de fato, é o papel tão irrisório, tão sem importância de Pezão. Sim, um homem grandão, o dito homem zarrão, que tem um pezão. Como é que este homem, de fato, passa assim? Sim, entra no cenário e sai do cenário. Entra do cenário e sai do cenário. Entra no cenário e sai do cenário sem nenhum tipo, sim, de argumentação. Isso eu não entendi, não. Foi isso que Deus me pediu. Para, de fato, ter uma compreensão melhor do rio. Sim, porque no lugar onde a gente finge investigar, num lugar onde um monte de arma é encontrada e a gente coloca como se fosse uma surpresa danada, quem é que colocou as armas lá para direcionar a investigação? Sim, como é que caem duas pessoas do nada no meio da investigação e de repente essas pessoas são os autores de fato da execução? De alguém que não há sequer nem presença na cena.
Não existe, de fato, ninguém para explicar porque o dito cara é matador de aluguel. Quem foi que ele matou? Sim, quem beneficiou com o tiro, de fato, executou. Quem mandou? Como é que uma pessoa mora num lugar considerável sendo apenas um aposentado? E o tanto dinheiro movimentado? Por que não foi de fato investigado? Será que alguém nos alertou sobre a dinheirama? Sim. Será que de fato a gente em algum momento imagina quem é que faz essa cama? E de repente, jornalistas, entrevistadores sentam em dois lugares. Sim, um circo armado. Olha, nós vamos de fato aqui. Você vai domar o leão. O Ministério Público de plantão, domando o leão. A polícia lá, nós vamos de fato apresentar a pulga do lugar. Nós não podemos errar. Porque será que Pezão, de fato, vai nos denunciar se a gente errar? E o Ministério Público sentado, denunciando o leão. A polícia do lugar adestrando pulga. Repórteres sentados, gente de inteligência, sem questionar nada. Porque nesse momento eu não vi ninguém falar de COAF. Sim, eu não vi falar de COAF. Eu não vi falar, de fato, do imposto de renda dos dois caras que foram, de fato, colocados no cenário. Quanto eles declaram? Eles são aposentados? Cadê a malha fina? Cadê o leão para abocanhar? Que tipo de investigação é essa que mostra um tanto de arma sem de fato a gente avaliar quem é que está colocando esse tanto de arma lá? Como se esses dois caras que a gente só de olhar sabe que não dá para a gente acreditar. A questão, de fato, é de conexão. Sim, a ponte. A ponte está quebrada? Sim. E o governador? Será que nós estamos nos esquecendo do papel de garotinho? Sim. Sim, um casal morreu no Rio de Janeiro, executado, trabalhava numa empresa muito importante de combustível. De repente, o governador devia, de fato, estar honrando o nome que ele recebeu. Garotinho, sentado ao lado de uma pessoa, colocando aquela pessoa como executora de um crime bárbaro. A questão é saber, de fato, se em algum momento o Ministério Público questionou o papel do governador. Sim. E a polícia? Como é que a polícia, de fato, arma um circo e lá está gente de inteligência para, de fato, fazer a entrevista e não questiona absolutamente nada, o governador é coroado. De repente, de fato, um fato é tratado e, de repente, todo mundo fica calado. E o Ministério Público? É o quê? Palhaço? É o palhaço? Sim, eu nunca vi dizer que palhaço doma leão. Isso não. Mas o Ministério Público sentado para domar um leão? Há pouco o Ministério Público estava escandalizando o filho do presidente por 1 milhão.
Onde é que o Ministério Público estava quando, de fato, esse tanto de arma foi encontrado? E a dinheirama? Será que o Ministério Público, em algum momento, se ocupou em dar uma olhadinha na vida financeira? Sim, do executor, do motorista? Sim, talvez se der uma olhadinha na vida financeira dos ditos executores da vereadora, talvez a gente até possa encontrar o nosso papel. Sim, uma caixa de papelão. Talvez Deus me dissesse, ele não está pegando pesado. Não, não, é isso, é despacho. Foi o que Deus me pediu para fazer na encruzilhada. Ver o despacho do Ministério Público. O papel deplorável do Ministério Público. Sempre sendo a caixa de despacho. Sempre sendo a caixa de despacho. Avalista do inacreditável. Assinando embaixo. Por que o Ministério Público não é questionado? Se ele o tempo todo está assinando embaixo. Cadê, de fato, o procurador? Sim, lá do Rio de Janeiro. Não teria que ele, de fato, ser a cabeça? Não teria ele que ser o primeiro, de fato, a cobrar do COAF a movimentação dos carinhas? Qual é o papel lá do cabeça do Ministério Público? Escandalizar o filho do presidente, perdendo ele todos os seus dentes. Em algum momento, o COAF denunciou os carinhas? Quem é o verdadeiro dono do galo de rinha? Será que em algum momento Pezão esteve na linha? E quem é a galinha? Aí, de fato, eu teria que puxar a escadinha do lugar. Será que em algum momento o Ministério Público se ocupou com a escadinha que foi apresentada e de repente foi descartada? Será que a escadinha tão falada foi de fato trabalhada, recuperada, doada, investigada? Onde é que foi parar a escadinha do lugar? Será que o Ministério Público, de fato, soube utilizar, otimizar a escadinha para, de fato, viver assim, na rinha? Será que o Ministério Público é o galo de rinha? Ou é apenas a galinha? Sim, sabe como é que é galinha choca? Sim, não é possível que a gente não saiba o que é galinha choca. Enquanto o galo domina o pedaço. O papel é da galinha choca. Enquanto o galo domina o pedaço. A questão é em que momento a gente de fato olhou para o Ministério Público como algo de valor. No Rio tão promissor. Será que em algum momento a televisão perguntou ao Ministério Público, de fato, como é que Cabral pôde movimentar tanto dinheiro sem o COAF avisar? E o Banco Central do lugar? Onde é que ele está? Por que em nenhum momento a gente questiona o papel da Receita Federal? A questão é,
A gente vai, de fato, pegar o gato do pedaço e dizer que ele é o responsável pelo tiro dado. A questão é de uma grande confusão. A questão é de capitania hereditária. A questão é de divisão. É cada um saber de onde vem, de fato, a compensação. É muito mais do que a gente pegar e apresentar um executor. A questão é tão dividida naquele lugar que o órgão que deveria fiscalizar o tempo todo estar a colaborar. E é de fato vexatório o que nós vamos encontrar na galinha. Cocó, 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 cocó. A questão é, em que momento o Ministério Público de fato quis enxergar a verdade do lugar? Uma capitania hereditária bem dividida. É tão dividida, que a linha ali serve um para ajudar o outro. Um para ajudar o outro. Deveríamos perguntar para o Ministério Público em que momento o Ministério Público pesou a execução da polícia. Sim, que é, de fato, algo que deveria ter valor. Quem é que, de fato, está a comandar a matança da polícia do lugar? Qual é o objetivo de tanto policial morrer naquele lugar? Não podemos dizer que é bala perdida. Não podemos dizer. Porque que em nenhum momento o Ministério Público abriu a ferida. O caixão, a vala aberta, a céu, lá. Sol, chuva, calor, as intempéries do lugar caindo sobre a vala e policial sendo jogado lá. Inocentes, culpados, tinham passado, presente, morrem condecorados. Com aplausos. Talvez se fossem investigados, nós saberíamos de fato qual é o objetivo da matança do lugar. A gente saberia porque os policiais estão sendo executados para serem condecorados. Em que momento de fato é apresentado aquilo que foi investigado? E mais um policial de fato é executado, é enrolado, embrulhado e jogado ali. E o Ministério Público calado. Calado, calado. E o mais grave, a própria Secretaria de Segurança Pública ali. Feito sapo de boca costurada. Vai ficar inflamada e depois se esforçar para não respirar. Treinar a paciência e se calar. Onde está a corregedoria do lugar? As instituições públicas estão a funcionar onde o Cristo Redentor está? Como é que nós vamos encontrar o mandante da vereadora? Se a gente conseguir de fato identificar o dono do lugar. Mas quem é que vai ter coragem de dizer que o dono do lugar é que mandou de fato executar? Sim, porque o lugar tem um dono. A gente só deveria saber de fato
se a gente está preparado para saber quem é o dono do lugar. Sim, é uma capitania hereditária. Sim, nós não devemos de fato acreditar que Beira-Mar vai se ocupar com uma capitania hereditária. Sim, ele esteve a doar, porque ele sabe que a coisa cresceu tanto que não dá para, de fato, ele não delegar. Nós estamos falando de alguém que tem ciência do lugar, que sabe, de fato, onde a escadinha foi parar e como, de fato, chegou lá. Se a gente, de fato, quiser apontar o dono do lugar como executor, a gente vai ter que, de fato, eleger um novo governador. Porque, com toda certeza, alguém mandou. Mas baseado em quê? É isso. Alguém autorizou baseado em quê? Sim, porque é uma diferença. Vai mandar matar. Sim, alguém me desafiou. Eu mando matar. Mas chega de fato uma turma que não sabe como lidar e diz para o dono do lugar que pode de fato nos atrapalhar. Afinal de contas, o goleiro não pode de fato ficar sem a proteção da defesa. Sim, devemos nos lembrar o Maracanã. Ó, o Maracanã está naquele lugar. Vamos imaginar o jogo da seleção, sim, aquele jogo tão famosão, onde de fato o goleiro, ah, o goleiro foi de fato enterrado condecorado. Sim, ali de fato o Brasil foi avacalhado. Sim, porque não dá para você perder Copa do Mundo no lugar mais importante do mundo. E de repente, não é Gilmar que está de fato lá. Não, é outro goleirão. Esse não faz papelão, não. Esse de fato honrou a camisa da seleção. E quando de fato entrou no caixão, qual é a lembrança? Esse trouxe de fato honra ao lugar. A questão é quem está a administrar. Quem foi que recebeu a capitania hereditária? Quem foi que esteve a acordar? Será que nós vamos conseguir provar? Mas para a gente de fato conseguir provar, a gente vai ter que ter a coragem de advogar. Sim, sim, é isso que está a nos faltar. Porque quando nós estamos dispostos a investigar, a gente tem também que entender. O outro lado vai se defender. A questão sou eu compreender os trâmites do poder. Sou eu ter a coragem de ver como funciona o poder. Aí eu vou entender o que esteve a acontecer. Sabe como é que é? A cama armada, mas a gente sabe de fato onde colocar cada arma. Sim, para a cama não ficar de fato. Não é fácil a gente de fato compreender que o povo não tem o poder. Alguém esteve de fato a conceder o poder. E isso de fato é que vai doer. Sim, porque não podemos dizer que lá, no lugar onde o Cristo Redentor está, onde o Brasil esteve a jogar, onde a Copa esteve a passar sem o Brasil pegar, nós não podemos dizer de fato que há lei naquele lugar. Não dá. Não dá para a gente acreditar que há. A questão é porque, de fato,
A gente não pode contar com a colaboração da televisão. Sim, barata passa e é de asa. De repente, de fato, barata contaminada, avacalhada, mas de repente barata continua na estrada. É. Não muda nada. Não muda nada. A televisão questiona a morte de alguém. E para finalizar, uma pergunta ontem eu joguei assim no ar. Falei, Santo, como é que se mata alguém que até há pouco não era ninguém? Sim, eu devo considerar que o próprio presidente, que tinha filho vereador, nunca ouviu falar de alguém que de fato questionou o mundo do horror. Sim, porque se houve um plano tão minucioso para matar a pessoa, então ela deveria de fato estar a esbravejar em tudo quanto é lugar que ela sabia de alguma coisa que pudesse prejudicar. Ninguém nunca ouviu falar, nem próprio a TV, que todo mundo vê, nunca falou dessa pessoa. Não traz, de fato, um discurso comprando briga com ninguém. Advogado de defesa não compra briga com ninguém. Ele vai muito mais além. Vai muito mais além. Ele sabe, de fato, onde tem os porém. E eu devo respeitar o limite que Deus está a me dar. Mas devemos nos lembrar. Tem toga preta em tudo quanto é lugar. Querendo ou não, a gente vai ter que enxergar. Porque, com toda certeza, nós vamos encontrar o dono do lugar, se a gente avançar. A questão é saber se a gente está preparado para aquilo que, com toda certeza, será encontrado. Aí, eu penso que o governador eu não sei se ele vai ter, de fato, fluidez. Sim, se ele vai ter sensatez. Porque se ele, de fato, senta no lugar, sem utilizar sabedoria, que ele tem vida pregressa. Eu não sei, eu tenho a impressão que político faz questão de dar descarga no cérebro. Sim, porque um juiz federal não usar a razão para ser, de fato, governador de um estado onde tem uma capital, olha, e dar descarga no cérebro. Eu fico pensando, de fato, se ele não será sepultado. Sim, como retardado. E eu devo falar, sim, porque isso é auxílio, isso é compaixão, isso é ajuda. É você, de fato, questionar como é que a pessoa pode dar descarga no cérebro para não usar. É mesmo de lamentar. Então dizer que tem esperança? Como? Se o governador, de fato, perdeu até as tranças. Sim, porque se não tem cabelo, tem que ter trança. Sim, não é assim que funciona, de fato, o miolo? Se a gente não tem cabelo, a gente tem que ter trança. Para usar. Para, de fato, o buraco não nos puxar. Mas mal começou, de fato, dar uma descarga, aí o rolo compressor passou. Eu sinto muito, mas eu tenho que, de fato, obedecer, faço a leitura conforme eu estou a ver. E eu devo
devo dizer. Não é fácil, de fato, eu ter que trazer essas leituras, principalmente quando, sabe como é que é? É difícil, de fato, você dar descarga em fezes seca, bosta seca. Por mais que você vai puxar, aquilo vai de fato espumar, aquele cheiro, sabe como é que é? E você tem que, de fato, dar descarga para a gente colocar, de fato, a bala. Foi isso que Deus me pediu, para eu trazer o calibre. Sabe como é que é? Ponto 40. A gente deveria imaginar que tipo de pessoa usa, de fato, uma ponto 40 para matar. Quem é que costuma comprar ponto 40? Qualquer pessoa pode comprar, de fato, uma pistola, uma arma, um revólverzinho ponto 40. Será que a gente já se ocupou, de fato, em enxergar quem é que esteve a comprar uma pistolinha ponto 40? É bom a gente checar. É bom a gente checar. Obrigada. Bom dia.